Olá, meus queridos irmãos, é com grande alegria que eu trago para vocês a palavra de Deus. Abre lá no livro de Mateus, capítulo 43, versículo 13, e o 17, o 19, o 25, o 26, o 27 e o 28, que diz assim: Mas ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Irmãos, o tanto de igrejas que tem no nosso país, que eles privam mais as finanças, o ouro que está entrando, sendo que nós somos o templo. O templo é quem santifica o ouro, como relata o versículo que diz aqui. Ou o templo que santifica o ouro. Então, irmãos, nós que somos o templo, nós é quem santifica o ouro dentro das igrejas. E no 19 diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Irmãos, qual que é maior, o altar ou a oferta? Nós, as igrejas, é o altar. O templo, feita por mãos de homens, é uma estrutura que o homem construiu. Mas nós que somos o templo, nós que somos o altar. O altar é que santifica a oferta. O altar que santifica a oferta. Nós que somos o altar. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aqui, irmãos, a gente vê o tanto de líderes religiosos que julga a pessoa sem ao menos conhecer. Julga pela a aparência. Falando, aquela pessoa tem tatuagem, aquela pessoa tem tatuagem, aquela pessoa ali vai para o inferno, porque nas leis de Moisés não pode usar tatuagem, né? Que fala que um versículo fala na Bíblia sobre incisões no corpo, mas a incisão fala que naquela época as pessoas colocavam queimava ferro de brasa de fogo e colocava na pele. Então a Bíblia relata, não coloque incisões no corpo, se refere a marcas de queimaduras na pele. E as pessoas falam que condena uma pessoa que está com tatuagem, né, que fala que é pecado, vai para o inferno, né? Às vezes a pessoa nem sabe com qual intenção aquela pessoa fez aquela tatuagem. Sim, e é verdade, irmão. Tem algumas tatuagens que a gente tem que se policiar, que a sociedade, claro e óbvio, que vai olhar com um olhar de condenação. Como uma caveira, uma tatuagem que tem uma caveira, uma tatuagem que tem um símbolo de imoralidade. Realmente, não é bom a gente fazer esse tipo de tatuagem, porque as pessoas que vão olhar aquilo, vão olhar com um olhar de condenação, vai julgar. Então nós devemos sim se policiar. Agora, uma pessoa que faz uma tatuagem de uma flor, o nome de sua mãe, uma cruz, uma tatuagem com o nome de Jesus, então não se torna um pecado. Então não devemos condenar aquela pessoa que fez aquela tatuagem, né? Por mais que aquela pessoa tenha uma tatuagem de caveira, tatuagens que atraem maldições, que atraem espíritos ruins,
não devemos apontar e condenar, dizer que aquela pessoa vai para o inferno. E vou continuar aqui, irmãos. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior, ou seja, o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Irmãos, o que nós vemos hoje em dia, o tanto de pessoas que nós vê, às vezes pastores, essas pessoas, por fora a gente vê uma coisa, mas por dentro ninguém sabe quem é aquela pessoa. Por dentro tá podre, por dentro condena as pessoas, por dentro rouba dinheiro dos fiéis, por dentro. E por fora a gente vê que é um anjo, por fora a gente vê que é uma pessoa ali, é um destaque, é formoso, mas por dentro tá podre. São pessoas que julgam os outros, está totalmente por dentro, está totalmente fora de Deus. Às vezes por dentro recebe os fiéis, mas só na intenção do dinheiro deles. Às vezes nem se importa com o irmãozinho que está entrando naquela igreja, né? Às vezes não liga para aquele irmão, só quer saber do dinheiro dele. Às vezes não sabe como é que aquele irmãozinho está passando na casa dele. Às vezes aquele irmãozinho está passando necessidade, um pai de família. O irmãozinho deve estar precisando de uma ajuda de líderes, como um pastor que está precisando de uma ajuda de um pastor, e o pastor não está nem aí para eles. Não ajuda, não dá cesta básica. Entendeu? Irmãos, continuar aqui. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, exteriormente, parecer justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, hoje em dia, as igrejas que estão tendo hoje, o tanto de pessoas que estão dentro das igrejas com hipocrisia, pessoas que se envolvem perto de você ali, aquele irmãozinho, ei, irmãozinho, como é que você tá? Você tá bem? Tudo. Mas tá só na hipocrisia. Às vezes pessoas que mostram que se importam com você, mas na realidade estão sendo hipócritas e falsos com vocês. Às vezes só visando interesse próprio. Às vezes tem joios dentro das igrejas que se aproxima de você, tentando saber da sua vida, tentando saber quem você é. Aí na hora que descobre que você é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é o que eles esperavam que fosse, às vezes é uma pessoa humildezinha, pobrezinha, aí eles mudam com você, eles mudam. Eles veem assim, não, esse irmãozinho aí não tem nada para nos oferecer, vamos se afastar dele, não tem nada. Às vezes só com hipocrisia, para querer saber da sua vida. Aí na hora quando essas pessoas sabem que você tem um carro, que você tem uma condição boa, que tem muito dinheiro, aí essas pessoas ficam mais mostrando quem elas são, tá? Fica mais feliz com você, se aproxima mais de você, fica com aquela coisa ali, aquela coisa, né? Se aproxima mais de você, né? Porque sabe que você tem uma estabilidade boa, né? Então assim, irmãos, o evangelho hoje em dia, a religião hoje em dia está cheia de condenações, né? O que nós devemos fazer é Deus, oração, né? Entre a gente e Deus, fazer a obra do Senhor individualmente. Eu não estou aqui, irmãos, querendo dizer que nós não devemos ir para a igreja. Claro que a Bíblia manda congregar.
Eu falo no sentido de que muitas religiões aí estão totalmente fora de Deus. Às vezes tem muitas coisas acontecendo nas igrejas que Deus não está se agradando. E nós devemos analisar as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Né? Porque tem muitos irmãos aí que estão só na hipocrisia. Tem muitos ali dentro que está totalmente fora de Deus, está longe de Deus. Nem todos que vão para as igrejas todo dia vão para o céu. Às vezes tem um irmãozinho que quase não vai para a igreja, mas na verdade ele está muito mais perto de Deus do que um que vai. Né? Então, o que eu deixo essa palavra com vocês, que nós devemos analisar e refletir com essa passagem bíblica. E que Deus abençoe vocês, compartilhe essa palavra e amém.